Crise lá no PL. Jair Bolsonaro e Renan, né, que é o filho do Bolsonaro aí, foram avisados que é bem provável que o Renan nem assuma, né, com o cargo aí de vereador caso ganhe. A coisa ficou complicada, a ação na justiça, quebra-pau, pânico, literalmente há um racha no PL, sem querer fazer nenhum tipo de trocadilho, a coisa tá ficando feia, briga lá entre Carluxo e Zema, e a coisa ficando tanto mais complicada. Mas em especial, nesse vídeo aqui, nós vamos falar do Renan Bolsonaro e o do Bolsonaro, consequentemente, que foi avisado, né? Que a coisa ficou feia lá. Houve ação na justiça, briga, quebra-pau. A coisa ficou um tanto mais complicada para eles. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira. Esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o racha que teve lá em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, lá no PL, né? Para quem não sabe, recentemente aí o Bolsonaro teve uma briga feia com o Valdemar Costa Neto, eu já havia comentado aqui em um outro vídeo. Praticamente o Bolsonaro ameaçou aí o PL e o Valdemar Costa Neto junto. O Valdemar retrucou e a coisa foi ficando tanto mais complicada. Só que, né, a coisa não ficou só por aqui. Lá em Santa Catarina também, em Belo Horizonte, Zema brigando com Carluxo. E agora lá em Santa Catarina, o Renan Bolsonaro corre um sério risco. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa situação aí do Renan Bolsonaro, Companhia Limitada. A coisa ficando feia, literalmente, para esse cara aqui, ó. E esse cara aqui tava pensando em ser vereador. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas como assim pensando em ser vereador? Que história é essa? Ele estava pensando em ser vereador, só que o próprio pessoal do PL ingressou aí com a ação contra esse Renan Bolsonaro. Opa, aqui não, xará. Aí a coisa foi ficando um tanto que mais degringolada e a gente vai comentar. Antes disso, já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante você participar, e aí você dando um like é de graça. O que que acontece? Houve um racha literalmente lá no PL, tá? O partido aí do Jair Renan Bolsonaro, que é o filho 04 aí do Bolsonaro, ou pelo menos que é o quarto filho, e ele tá aí, de certo modo, querendo ingressar na política, de um modo geral, como um vereador, só que houve um grande problema, recebeu uma triste notícia, o pessoal ingressou com ação contra o próprio PL. Você fala assim, pô, Cláudio, eu não tô acreditando nisso que você tá falando. Pois é, gente, ó, o Bolsonaro foi avisado, os caras ingressaram com a ação, já foi direto lá no Tribunal Regional Eleitoral, ingressaram, o próprio pessoal do PL partindo para cima contra o Jair Renan Bolsonaro. O Bolsonaro ficou arrasado, essa que é a realidade, tá? Porque o Renan Bolsonaro é o filho 04 aí, que tá com 26 anos, nunca, enfim, tá com 26 anos e agora quer disputar um cargo de vereador em Balneário Camboriú, praticamente aí se tornando o quinto cara da família a disputar aí a eleição. Ele, como já mencionei para você, é o filho mais conhecido. O Bolsonaro chama ele de 01, 02, 03, 04. Você já está acostumado, essa que é a realidade. Mas o Bolsonaro nomeou eles assim. O 04 tá aí na política, não, morando em Santa Catarina desde 2023. Segundo o que informa aqui no jornal O Globo, ele está trabalhando para um senador lá chamado Jorge Safe, tá? Praticamente amigo da família Bolsonaro, e despediu o Jair Renan Bolsonaro. As notícias ruins para a família Bolsonaro não param por aqui, é claro, né, gente? Um tom de brincadeira à parte, ele teve que despedir ele mesmo, essa que é a realidade, porque ele não poderia estar trabalhando na prefeitura, não poderia estar trabalhando em um cargo do Estado, consequentemente, e está disputando as eleições. Então, ele exonerou. Só que essa não é a pior parte, tá? Ele praticamente despediu aí o filho do Bolsonaro e o Jair Renan Bolsonaro estava, pelo menos, com a intenção de ser vereador. Parece que não vai mais, a coisa ficou feia. O Jair Renan Bolsonaro começou a andar com as lideranças lá do PL, tá? Com o Zé Trovão, só gente da melhor qualidade. Só pra você ver, Júlia Zanata, o Zé Trovão, né? E a Caroline Toni, tá? E o padrinho, para você ver aonde o filho do Bolsonaro tá se envolvendo. E aí o pessoal do PL ficou ferrado, ficou bem complicado com ele. O padrinho do Carlos, né? O padrinho do 04 lá, do Renan Bolsonaro, é um empresário que está praticamente apontado pela Polícia Rodoviária Federal de estar financiando os atos antidemocráticos. Olha só aonde a coisa foi parar, tá? Esses atos antidemocráticos aí que estavam impedindo a vitória do Lula. Aí, para poder piorar, Renan já tá praticamente aí com sérios problemas com a Polícia Civil lá de Brasília. Para poder piorar, o pessoal do PL simplesmente falou assim, opa, pera aí, Renan, você disse que vai se candidatar
a vereador, não no PL, porque nós vamos disputar na justiça, essa que é a realidade, e se você assumir, né, se você conseguir aí qualquer benefício pela, né, se a gente perder a ação, o processo ainda vai correr e vai acontecer um sério problema, e é isso que eu vou mencionar. Os próprios integrantes lá do PL ingressaram aí com ação contra os membros da diretoria do partido do PL, porque eles foram nomeados antes de se filiarem ao PL, tá? A diretoria teria sido registrada em março e 4 integrantes aí, né? E os 4, perdão, gente, os 4 dirigentes que ingressaram, eles ingressaram em abril. Então, houve aí uma divergência em relação ao tempo. Então, a coisa ficou um tanto mais complicada. O que é que os integrantes do PL traíram o Bolsonaro e o que eles fizeram? Eles simplesmente ingressaram com um mandado de segurança, tá? Só para você ter uma noção aqui, só para explicar rapidinho, o mandado de segurança é um instrumento, né, que a Constituição é um remédio constitucional que, de certo modo, né, corrige ali, ou pelo menos te dá direito a um direito que é líquido e certo, tá? Ou seja, os caras falaram assim, é praticamente impossível, não tem como eles assumirem, porque uma parte aí desses membros aí da diretoria tiveram um benefício em abril, e não dá certo, tá? Essa que é a realidade, tá? Então, os próprios integrantes do PL perceberam isso, que houve uma divergência em relação na cronologia, no quesito de tempo, e o próprio Renan, de certo modo, tem sido beneficiado em razão disso. Aí os caras falaram assim, ó, desembargador, não tem como, tá? Eles descumpriram as regras do próprio estatuto e gostaríamos que o senhor tomasse uma posição. O desembargador assim falou, não, eles vão ter que se apresentar de certo modo para a sociedade, vão saber que são candidatos a vereadores, né, de certo modo, e consequentemente a prefeitos também. Então, até nesse exato momento, o Renan Bolsonaro estava dando risada, estava feliz. Poxa, vai ter a convenção, eu vou ser apresentado para a sociedade como, né, um futuro vereador, vou concorrer ao cargo. Só que o Renan tem uma triste notícia, não só o Renan, mas também o Bolsonaro de modo geral. Por quê? Para a infelicidade do próprio Renan e tal, né, pelo fato dele de ter, né, ter sucesso, obtido aí um sucesso momentaneamente, o processo ainda não foi transitado em julgado. Ou seja, corre-se o risco da invalidação. Se o Renan Bolsonaro concorrer aí às eleições, sair lá por toda Santa Catarina, ganhar, foi eleito e tudo, né, o processo ainda não terminou. Ou seja, trânsito em julgado ainda não acabou. Isso significa que, mesmo que ele ganha aí, que praticamente assumiu lá, quando julgar todo o processo, vai falar assim, olha, Renan, os integrantes lá do PL tinham razão, vocês de certo modo feriram o próprio estatuto, e agora você de certo modo vai ser, vamos dizer assim, vai ter um mandato cassado. Ou seja, não adianta chorar, não adianta o Bolsonaro vir aqui, nada disso, tá? Literalmente há um racha aí no PL, os próprios integrantes do PL partiram para cima, e em uma eventual reconsideração da justiça, as chapas apresentadas podem ser anuladas ou indeferidas. Nesse cenário aí, segundo o próprio jornal o Globo, os candidatos não irão poder disputar as eleições ou não assumir aí os seus cargos. Ou seja, corre-se o risco até mesmo de nem chegar em outubro, tá? Não pode talvez nem disputar as eleições. E o Renan Bolsonaro vai junto nessa. Além disso, não só aí o Renan Bolsonaro, mas é um racha, como já mencionei para você, total, né, no PL, o Bolsonaro peitando aí o Valdemar Costa Neto, aqui o Zema brigando com o Carluxo ofendendo o Zema, a coisa ficando um tanto mais que complicada, tá? E a justiça praticamente colocando em xeque aí a convenção que iria oficializar, tá, a candidatura de Renan. Ou seja, a coisa ficou um tanto mais que complicada. Em resumo, em tudo isso, né, o que nós vemos é assim, um cara, né, que é o filho do Bolsonaro, que nunca fez nada, né, não só, ele segue a mesma linha. Os caras reclamam do Estado, que o Estado não presta, que o Estado é isso, que o Estado é aquilo, mas seguem a mesma linha. A linha de quê? De ingressar lá como um vereador,
como um prefeito eles nunca foram, né, mas como vereador, como deputado estadual, deputado federal e, enfim, quem sabe até presidente. Mas o que eu vejo é que eles nunca fazem nada para poder melhorar a situação da população, daquelas pessoas que ajudaram eles. Tanto o Renan Bolsonaro, tá, que disse que ingressou, que tá, pelo menos está tentando ser vereador, acho que dificilmente vai conseguir alguma coisa, em especial por conta desse racha aí. Todos eles, tá? Sempre a mesma teoria. Não fazem nada a não ser, de certo modo, se envolverem aí em polêmica, confusão, quebra-pau, né? Pânico de modo geral. E o pior, todos eles parece que seguem aquela teoria que eu já mencionei para vocês, que é uma teoria, né, ou pelo menos é mencionado muito, uma frase lá no Direito Penal, do livro lá do professor e promotor Rogério Greco, onde fala que o choro do oprimido alivia a alma do perverso. E esses caras aqui não fazem diferente. Parece que agem da mesma maneira, né? E tá aí, sempre lutando por uma vaga em um cargo público, mas para a sociedade, retribuir a sociedade de modo geral não tem essa possibilidade. Então, realmente lamentável, uma situação constrangedora. E eu espero, né, espero mesmo que a população lá de Santa Catarina comece a observar, não escolha nem lado, não vá assim por esse caminho, lado esquerdo ou lado direito, mas sim pelo que os candidatos lá vão apresentar para melhorar quais são os projetos. E você vê qual é o projeto que o Renan Bolsonaro tem para Santa Catarina, qual é o projeto que o Carlos Bolsonaro, que é no caso aqui o Carluxo, tem para o Rio de Janeiro, qual é o projeto que esses caras trabalham para poder beneficiar a população, até mesmo aquelas pessoas que acreditaram neles, tá? Então fica aí, né, a seguinte fala, o vídeo tá aí, eu tô comentando com vocês, falando um pouco mais sobre essa situação que realmente é um tanto mais que constrangedora, pelo menos ao meu modo de ver. E para poder mudar tudo isso, cabe um pouco da população, né, parar um tempo, falar assim, não, pô, eu vou pegar aqui 10 minutos e vou ver, né, quem são, o que esses caras têm para poder apresentar para a população. Por quê? A população, de modo geral, começando a observar isso aí, quais são os projetos, as coisas mudam. Na educação, na economia, o preço dos alimentos reduz, tá? Uma série de outros benefícios. Claro, você só tem tudo a ganhar aí se envolvendo na política, pelo menos de uma maneira sadia. Beleza? Sou o Cláudio Pereira. Se você gosta de política, tem mais um outro vídeo aqui, ó. É só você clicar e dentro de 2 segundos, você clicando, a gente se fala. Beleza? Valeu. Comenta aí o que você acha de tudo isso, se o Renan vai conseguir, de certo modo, vencer essa disputa lá em Santa Catarina ou não. Isso o Bolsonaro, como é que o Bolsonaro deve estar nesse exato momento, né? Se você acha que o Bolsonaro vai tentar movimentar lá os pauzinhos na política. É isso.